Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar o tempo todo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. A cidade inteira pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem uns detalhes interessantes que podemos destacar nesta liturgia, que são muito interessantes, até curiosos. Nesta altura do campeonato, da caminhada de Abraão, este fato é interessante em relação à escrava Agar com Ismael. Agora Isaac já está grandinho, brincando com Ismael. E aí Sara tem essa atitude que deveria ser parte do costume, deveria ser legal, mandar a escrava embora com o filho. Mas o detalhe aqui, eu estava lá preparando, pensando, a atitude de Deus. É comum nos perguntarmos por que Deus permite isso? Por que Deus faz aquilo? E começamos as interrogações em relação a Deus. O que Deus tem a ver, por exemplo, nesse caso? De quem foi o erro? Quem errou? A própria Sara oferece a escrava a Abraão para que eles tenham um filho. Agora está ali o filho, com pressa por não esperar se cumprir os desígnios de Deus. Agora cumpriu-se o desígnio de Deus. Sara e Abraão têm o Isaque.
Então agora manda a escrava com o filho embora, porque não podia brincar os dois juntos. E lá no deserto aparece Deus de novo. Aquela e aquele que foram expulsos, não porque Deus quis. Aqui eu ficava pensando, Deus fica correndo atrás dos que erram. E esses que erram ainda ficam perguntando as coisas, por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que que Deus permite? Por que, como que se Deus ainda fosse culpado? Coisas que acontecem, por exemplo, em relação à igreja. Agora eu posso falar, né, da nossa experiência. Aí vem aqui um belo casal com um filho para batizar. Para chegar o filho às águas do batismo, não é que a igreja exige, mas para chegar aqui com o filho, supõe o quê? Que os pais são batizados, que os pais são casados, que não sei o quê, que tem os sacramentos, que participam, os pais sejam os catequistas dos próprios filhos e tal. Então, caminhando, como manda os figurinos, vem aqui, então, vamos batizar o filho. Agora vem os pais, muitas vezes nem é batizado, não tem crisma, não são casados na igreja, quer dizer, não tem parte dos sacramentos. E exige culpa, e diz que a igreja é culpada porque não batiza, porque não faz isso. Eu digo assim, que culpa tem a igreja? Ela está sempre de portas abertas, agora a igreja tem que ficar consertando os erros. E ainda ela é culpada porque diz que não batiza. São os mesmos pecados de Adão e Eva. Porque Abraão, não, mas não foi eu, foi ela. Então nós sempre, e Deus, repito, Deus está sempre correndo atrás de nós para consertar os nossos erros. E Ele conserta. Porém, eu preciso de, além do mais, eu preciso ter pelo menos a humildade de dizer, eu errei, me conserte. E aí Deus, dizendo a Agar, olha, não volta, olha bem, volta a tua, seja-lhe submisso. Nós ouvimos isso a outra vez. E agora não, agora você pode ir, o seu filho vai ser um grande homem. Terá uma grande descendência. Aí vem uma outra parte do evangelho muito interessante. Dá até medo de dizer algumas coisas. Jesus está passando por um caminho onde era assombrado. Ali viviam os demônios, tão violentos que ninguém podia passar por ali. Esses demônios podem estar na minha vida, dentro de mim, impedindo que as pessoas passem pela minha vida, porque eu tenho o meu jeito de ser, ninguém interfere, eu faço, ninguém tem nada com isso. Eu não permito correções, eu não permito que as pessoas passem pela minha vida, querendo ditar normas na minha vida. Então esses demônios estão dentro de nós, impedindo-nos de enxergar a verdade. Eu não... Como disse Jesus aos fariseus, né? Com esses demônios, eu não entro na igreja verdadeiramente e impeço os que querem entrar. É por aí. Então esses demônios não são coisas feias que estão ali na rua ou em qualquer lugar. Agora o que é mais interessante, quando Jesus
Antes de Jesus chegar, eles já começam a gritar. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Outra coisa bruta aqui. Percebamos uma coisa, de longe os demônios conhecem Jesus. E nós que proclamamos Jesus, não o reconhecemos em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitas coisas. Os demônios temem, nós somos os Jesuses, os deuses, que, repito, impedimos tantas vezes quem quer passar no caminho, com as violências da nossa frieza, da nossa indiferença, do nosso farisaísmo. Agora vem outra parte que segue a mesma direção. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo. O que acontece? Um processo demoníaco. Então, ao invés de saírem tudo, lembra aquela outra passagem bonita da Samaritana, o inverso disso daqui. Lá no poço, venham ver um homem que disse tudo o que eu fiz. E eles saem correndo para ir ao encontro de Jesus e pede para que eles fiquem com ele. Aqui é o contrário. Eles vão contar, aí vem tudo atrás de Jesus. Então a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. O que está acontecendo no planeta hoje? Estão pedindo para que Jesus se retire dos lugares. Pior que os demônios, porque os demônios não pedem para Jesus sair. Os demônios só de vê-lo, eles já vazam. Agora os homens pedem para Jesus se retirar dos lugares. Quer dizer, se pede para tirar dos lugares é porque ele já não habita aquele coração. Quem habita o coração é os demônios. Mas é demônio coisa feia? O pecado, a autossuficiência. Então esta liturgia tem alguma coisa assim, muito, vou dizer assim, pesada. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. É bem a imagem do batismo. Quando nós somos mergulhados na água do batismo, ficam ali os demônios e nós saímos purificados. Enquanto os homens pedem para que Jesus se retire do lugar. Que isso nos faça meditar, então, no nosso comportamento. Até que ponto Jesus faz parte da minha vida, me chama à verdade saindo do erro, até que ponto eu aceito ou eu peço para que Jesus se retire, segundo as minhas atitudes.